Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius Borges, já fui aprovado em medicina na USP 2 vezes, talvez seja aprovado pela terceira vez. E hoje, no dia 31 de dezembro, eu tô aqui na praia, onde eu vou passar o ano novo, para mostrar para vocês aqui a retrospectiva desse ano. Esse ano de 2025 foi um ano muito bom, muito produtivo. E é muito importante que você faça uma própria retrospectiva em relação ao seu desempenho, com as suas metas. Eu, particularmente, vou falar para vocês, cara, eu achava que isso era baboseira. Era coisa de quem ficava planejando sempre mudar tudo na vida em um ano e nunca tinha determinação para fazer de fato. Então aquela galera que fica sempre sonhando: ah, eu vou ser aprovado no MIT com 6 meses de estudo, ah, eu vou perder 70 quilos de gordura em 6 meses. E na verdade, cara, eu achava que era uma baboseira também. Só que recentemente, de uns 2, 3 anos para cá, eu percebi a importância de você traçar metas e executar, e principalmente avaliar como você está executando ao longo do ano para recalcular. Isso é muito importante, porque senão você fica que nem eu fiquei, cara, mais ou menos uma semana atrás, quando eu tava andando de jet ski com a minha tia no meio do lago. A gente saiu lá para dar um rolê, rapaz, rodopiamos o jet ski e não conseguimos encontrar o lugar de volta, acabou que a gasolina entrou na reserva, a gente tava no meio do lago sem saber o que fazer. Aí, gente, dura realidade brutal. Eu fui passear aqui com a tia Lívia aqui de barco e estamos perdidos no meio do lago com a gasolina na reserva. Ferrou. Então, se você não tem meta, se você não tem objetivo, tanto no estudo quanto na sua vida pessoal, você acaba imprimindo muita energia, rodopiando e não chegando a lugar nenhum, beleza? Então, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui as métricas aqui da mentoria, primeiramente, para mostrar para vocês os alunos mais empenhados, nomear eles. Isso é importante para trazer o reconhecimento necessário a essas pessoas, e depois a gente vai fazer uma retrospectiva em relação ao meu ano aqui no canal com os vestibulares, beleza? Então aqui, ó, aqui na mentoria, vou puxar para você os dados aqui. A gente trabalhou nesse ano de 2025 na mentoria com 13.500 metas criadas, quase que 14 mil metas criadas. Isso precisa ver a seriedade com a qual a gente trabalha. Tem meta pra caramba, todos os alunos têm metas diárias para cumprir. A gente trabalha com esse esquema de traçar metas individuais e depois de cobrar. E dessa forma fica muito mais fácil, porque você tem clareza do que você tem que fazer. Então, por exemplo, na preparação de ano novo, no ritmo novo de vida, você tem que ter metas gerais de onde você quer chegar, mas é importante que você quebre essas metas em metas mensais, metas semanais e metas diárias para você cumprir. Então, se o seu objetivo é ir para academia, melhorar os seus hábitos de treino, como eu tenho para 2026, você tem que traçar o seu objetivo de longo prazo, o seu objetivo anual, e depois quebrar ele de objetivos diários. Quais dias você vai na academia, quais exercícios você vai fazer, qual vai ser a intensidade do seu treino. E é a mesma coisa na preparação para o vestibular. Você tem um objetivo no final do ano de ser aprovado na medicina FUVEST ou medicina Unicamp. Você tem que quebrar esses objetivos em metas diárias, cara, porque senão você vai ficar rodando e não vai chegar no lugar que você quer, beleza? Então, quase que 14 mil metas criadas aqui, dentre elas 8 mil foram cumpridas. Agora, em relação a horas de estudo, se você somar todo mundo que estudou aqui na mentoria, foram mais de 12.500 horas, 2.277 horas, que é equivalente a 532 dias de estudo. Ou seja, a galera estudou, mais do que um ano aqui na mentoria em menos de um ano, sacou? E essa percepção é muito importante, porque quando você tem um estudo direcionado, ou seja, quando você está trabalhando de forma orientada, você sabe onde você quer chegar, fica muito mais fácil você impulsionar o seu estudo, você meio que fica viciado. Quando você percebe que seu resultado na academia está funcionando, você meio que fica viciado no seu treino, e isso acaba por impulsionar ainda mais o seu resultado, beleza? Agora, vamos nomear aqui os alunos que foram com mais destaque aqui na mentoria. O primeiro deles, top 3 em horas de estudo, cara, foi o Matheus Lavor, que meteu 1.275 horas, se eu não me engano, ele ficou na mentoria aqui 7 meses até o Enem, então ele meteu 1.275 horas, é o cara mais dedicado de todos, sem dúvida alguma, tá bom? O Matheus Lavor, esse cara é muito brabo, ele passou no meio do ano em medicina na Pernambucana de Saúde, teve entrevista dele aqui no canal uns 3, 4 meses atrás. O cara é muito monstro, ele dedicava muito, cara. Todos os dias ele tava batendo um ponto lá com as suas 10, 11, 12 horas por dia estudando. Ele era referência aqui pros colegas da mentoria. O pessoal olhava pro Matheus assim, lá no topo do ranking e falava: cara, eu preciso estudar que nem esse cara. Eu tô estudando aqui 6, 7 horas, mas tem um maluco aqui que tá com um percentual de acesso melhor que o meu e tá arregaçando. Então o mínimo que eu posso fazer é correr atrás dele. Então aqui a gente tem esse senso de competitividade. Aqui eu não vou ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Eu quero competição entre todo mundo para que não sobre espaço para ninguém lá fora, sacou? E aí, em segundo lugar aqui foi o Guilherme, que também é
veterano aqui na mentoria, o cara começou lá atrás, ele pegou quase que 1000 horas de estudos aqui. E também, em terceiro lugar, a Bela que estava se preparando lá para as faculdades da Bahia. Ela queria passar em psicologia, não necessariamente em medicina. Acho que vai dar bom para ela nesse ano. Pegou 8º lugar em ampla na UESB. Então, esse ano vai ser um ano de muitas aprovações para esse pessoal aí. Agora, em termos de questões, cara, a gente no total resolveu 70 mil questões aqui na mentoria, todos os alunos, com uma quantidade de acertos de 58.686. Ou seja, dá uma média aqui na mentoria de mais ou menos 86, 85% de acertos. Isso é um negócio absurdo de média. Geralmente a média que você vai pegar aí em um cursinho online, um lugar aleatório, é uma média ali de 70%. Aqui na mentoria a gente conseguiu cultivar essa meta de subir o nível. Eu sempre falo para os meus alunos que a meta é para você passar para um próximo tópico. Antes de, por exemplo, sair de ecologia para ir para fisiologia animal, você tem que estar com pelo menos 90% de acertos. E a galera que em média conseguiu 85%, ou seja, é um negócio muito bom. Isso, se você for considerar alunos de estágios separados, né? Pô, o cara iniciante, o cara intermediário, o cara avançado, é uma métrica muito boa. E por fim, vamos analisar aqui o ranking de questões. Em relação às questões resolvidas, o primeiro lugar geral foi o Guilherme. O Guilherme resolveu 70 mil questões, perdão, 70 mil não, resolveu 7 mil questões certas. Ou seja, ele conseguiu ter um percentual absurdo. Em segundo lugar foi justamente o Matheus Lavô, que estudou pra caramba, com 4.230 questões registradas. E em terceiro lugar, o Arthur, que foi o primeiro colocado na UESB. Então você percebe que essa galera que tá sempre no topo dos rankings são os caras mais brabos, que quando chegam na hora do vestibular, os caras amassam. Então, eu sempre falo para os meus alunos aqui que o objetivo deles é sempre ficar subindo no ranking, sempre ficar aumentando o número de acertos no simulado, aumentando o número de percentual de acerto geral, subir no ranking das horas, porque isso são métricas que você dá para avaliar e você consegue ter um desempenho bom ao longo do final do ano, beleza? E em questões resolvidas, o aluno que mandou melhor também foi o Guilherme, que resolveu 7.750. Então, o percentual desse Guilherme aqui na mentoria foi absurdo. Eu acho que na média geral dele ele resolveu assim, com 90, 92% de acertos. E você vê que é um cara que estava sempre procurando evoluir. Não é à toa que no Enem ele mandou bem pra caramba. Tá com grande chance de ser aprovado lá na faculdade de lá do Mato Grosso, que é a principal dele. E o objetivo desse vídeo aqui, cara, foi trazer para você um direcionamento, para que você saiba exatamente como você deve lidar com esse próximo ano. Porque se você lidar de forma aleatória, se você não tiver metrificação, se você não tiver rankings, você vai acabar caindo no mesmo erro, talvez, que o ano passado, beleza? Agora, fechando essa parte aqui da mentoria em si, que eu estava analisando as métricas aqui com você, quero te perguntar, cara, você tem as suas métricas? Você sabe avaliar como foi seu ano em números? Porque se você não souber, você precisa já trocar isso para esse próximo ano. Então a primeira coisa que você vai fazer é quebrar as suas metas em metas curtas e principalmente metrificar tudo isso. É o princípio básico que a gente faz aqui na mentoria. Aí eu posso te ajudar, o link tá aí na descrição para você saber mais. E a gente metrifica tudo aqui para justamente saber onde a gente quer chegar, se a gente está no caminho certo e como que a gente pode retraçar a rota. É esse o sucesso aqui o segredo do sucesso aqui da mentoria, beleza? Por fim, nesse ano de 2025 foi um ano muito bom. A gente conseguiu crescer bastante aqui no canal, eu consegui ajudar cada vez mais pessoas e principalmente uma das maiores vitórias que a gente teve foi em relação aos vestibulares do fim de ano. Eu tive presente fazendo todas as provas paulistas aí com a galera, inclusive eu achei muito maneiro que à medida que eu ia encontrando esse pessoal fazendo as provas, todo mundo me parava, falava, pô Vinícius, você me ajudou pra caramba. E eu deixei lá no meu Instagram, @ViníciusBorges, nos destaques, toda a sequência de stories que eu ia fazendo ao fazer todas essas provas. Unifesp, FAMEMA, FAMERP, Enem, FUVEST, primeira fase, segunda fase, estão todos lá. E eu comecei o ano fazendo a prova da Unesp, né? A prova da Unesp foi logo antes do Enem. Eu fiz lá a primeira fase, depois eu fiz o Enem, que eu acertei 166 no total. Logo depois do Enem foi a prova da FAMERP. E a prova da FAMERP foi a primeira vez que eu ia fazer ela, porque eu não tinha contato com essa prova anteriormente. É um dia só de prova, então você tem as questões fechadas, a redação, as questões abertas, tem um ritmo muito mais rápido, você tem que fazer direto no pelo. É o que eu falo sempre pra galera aqui do YouTube, geralmente eles não entendem em relação ao Enem, que é um hábito muito importante fazer no pelo. Lá em São Paulo, cara, a galera toda faz no pelo, porque não tem tempo para você desenvolver a redação com rascunho. Depois da FAMEMA, eu cheguei a fazer a prova da FUVEST, primeira fase, 84 de 90, mesmo sem ter lido todas as obras literárias. É um negócio que eu não recomendo, você chegar na prova sem ler as obras literárias. Eu vi só resumos, só análises, e foi suficiente para mandar bem nessa primeira fase. Mas eu tenho ciência de que na segunda fase o negócio é mais cabuloso. Então na segunda fase, por exemplo, por eu não ter lido, só visto resumo, análise, eu perdi uma questão, se não me engano, a questão 1B, que era das nebulosas.
exigia um conhecimento muito mais profundo do conteúdo do livro. Por eu não ter lido, acabei tomando ferro. E a galera que leu o livro teve vantagem em relação a mim nessa questão. Então, recomendação para você ler os livros, ter um planejamento detalhado para ler todos esses livros. Além disso, cara, depois eu fiz, se eu não estou enganado, FAMERP, que é uma prova muito corrida também, e depois Unifesp. Foram essas provas que fecharam o ano. Também teve a segunda fase da FUVEST, beleza? Tá tudo lá nos meus stories, cara. Se você quiser me seguir lá, @mentorviniciusborges. E esse ano de 2025 foi muito bom, mas o ano que vem vai ser fichinha perto do que a gente teve nesse ano, beleza? Vamos trabalhar pra caramba. Já estamos com novas atualizações aqui na mentoria, né? Eu tinha traçado como meta de fim de ano trazer o banco de questões aqui para a mentoria. Eu consegui, mas um pouco atrasado, né? Que ele vai entrar em vigor agora em janeiro, no dia 8 de janeiro. A gente vai ter um banco de questões com mais de 3 milhões de questões aqui dentro da mentoria, questão pra caramba. Tem questão até da Índia lá para você resolver. Todas elas com resolução comentada. E foi uma meta que eu consegui trazer, e apesar de com um pouco de atraso, né? A minha ideia era trazer para o finalzinho de dezembro, vou conseguir implementar aqui agora para tornar a mentoria ainda mais profissional, beleza? Então, se você quer ter uma preparação profissional metrificada, sendo guiado por alguém que faz os vestibulares todo ano, que não se acovarda, você precisa conhecer a mentoria Vinícius Borges, o link tá aí na descrição para você conhecer mais. Segue lá no Instagram também para a gente manter um contato mais próximo, beleza? É isso, galera. Pô, Deus abençoe vocês aí grandemente, que vocês tenham uma boa virada com a sua família, com quem vocês estejam e consigam todos os seus objetivos no próximo ano. Deus abençoe vocês. Até a próxima e podem contar comigo. Valeu!